5 horas em ponto? Como é que tá? 5 e 1. Opa, 1 minuto atrasado. Vamos lá, vamos começar. Bom, gente, boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui novamente comigo durante esse ciclo, comigo junto com a Inova, né? Só para lembrar, né? Nós estamos passando para vocês o ciclo de reflexão 4.0 da Inova Consulting e da Business School. A ideia desse ciclo é compartilhar com vocês como vai ficar o desenvolvimento da indústria 4.0 daqui para frente, depois de toda essa situação que a gente vem vivenciando da pandemia, vista por 5 perspectivas diferentes. Uma delas a gente já viu na semana passada, que era a questão do retorno, que era a questão da volta. A gente deu uma ênfase muito grande na segurança ao retorno, né? E daqui para frente, com base no roadmap desenvolvido, da metodologia própria desenvolvida pela Inova para a implantação de indústria 4.0, nós vamos estar vendo a partir de hoje, tá? Daqui a 4 semanas, os 4 pilares que compõem esse roadmap. Hoje o Luiz está aqui com a gente, Luiz Rasquilha. Luiz, quer dar um oi, pessoal? Oi, pessoal. Você já viu que tem um elogio ao meu fundo. Na verdade, é o meu lugar onde eu estou. Florianópolis, Campeche. Aqui atrás, ó, tem a ilha do Campeche. Então, são super bem-vindos. A próxima live pode ser feita aqui, ao vivo mesmo. Boa tarde, essas ondas estão meio fixas aí, né? Elas precisam mas de movimento. Assim. Mas aqui a coisa é mais lenta, é mais relax, é mais parado. Não é nessa muvuca de São Paulo, não. Então tá bom. Por falar em muvuca, nós vamos falar sobre ela daqui a pouco. Bem-vindo, Luiz. Obrigado pela tua participação. Obrigado, né? Ótimo tua tela de fundo, muito legal. Semana que vem, nós vamos falar com um outro grande amigo, Azarit. Ele vai falar conosco a respeito do ecossistema das startups. Depois disso, Paulo Bertaglia, outro grande amigo e companheiro aqui no desenvolvimento do projeto, vem falar conosco a respeito de cadeia de valor e da cadeia de suprimentos. E, por último, um fechamento, pessoas. A gente vai falar de pessoas com o Luiz Felipe Cortoni. E a ideia é cobrir sobre esses 5 aspectos, né? Uma já foi, esses outros 4. Como é que vai ficar esse desenvolvimento daqui para frente, sempre com foco em indústria 4.0. Acho que vocês assistindo, né? Toda a sequência das discussões, a ideia é passar para vocês, compartilhar com vocês uma visão diferenciada, né, do que a gente pode esperar daqui para frente. Só para a gente se organizar, nós vamos manter os microfones no mute, né? As perguntas elas vêm através aqui do chat. A ideia, eu vou fazer uma contextualização aqui de 10, 15 minutos. Quem assistiu na semana passada vai funcionar parecido com aquilo. Depois disso, o Luiz, ele vem e apresenta, fala conosco o que ele tem que falar, também aí uns 30 minutos, um pouquinho mais. A ideia é que mais ou menos em torno das 6 horas, a gente comece a andar sobre as questões e das 6 às 6h30 trabalhar basicamente em cima das questões das interações. Tá? Acho que vocês podem ter já enviado questões, eu recebi várias questões, tem bastante questão, viu, Luiz, que nós recebemos aí ao longo dessa semana. Eu acho que a gente vai ter que tentar deixar um tempinho um pouco maior aí para poder respondê-las, bem interessantes nesse contexto. Mas eu tenho certeza que vão entrar novas aqui também hoje e aí a gente equaliza essa discussão e começa dessa forma, tá ok? Então, a ideia hoje é conversar com o Luiz a respeito de inovação. O foco vai ser tentar entender de que forma, em função da pandemia, estamos tornando cada vez mais rápido tendências em realidade. Quais são as tendências que, na verdade, nos ajudarão a passar por essa fase, por essa transição, e entendemos que de hoje, ao término desse período, teremos que enfrentar um período bem turbulento, uma crise, conforme nós falamos na semana passada. E aí, dentro dessas visões, e hoje o foco é a inovação, como a inovação vai nos ajudar a passar por isso, de que forma que lá na frente nós vamos chegar no nosso porto, né? Usando essas ferramentas dentro do contexto de indústria 4.0. A ideia é entender aquilo que a gente já antecipou, inclusive em função da crise, né? Nós vamos debater um pouquinho sobre isso, e aquilo que se vê como tendência e tendência nova criada dentro desse período da pandemia. Apresentando para vocês o Luiz Rasquilha rapidamente. O Luiz é o CEO da Inova, né? Ele é professor da FIA, da Fundação Dom Cabral e também do Albert Einstein. Tá? Luiz, vamos lá.
Mudou a página para vocês aí? Mudou a tela? Mudou. Então, tá bom. Luiz, vou aproveitar 2 slides que nós usamos na semana passada aqui, junto com o Norberto, só para poder contextualizar e começar. Nós entendemos que tinham aí projetadas 3 possibilidades de desenvolvimento da Covid no Brasil, né? Esse aqui é o material da PwC e o que nós estamos vendo é que, na verdade, né, a previsão era de que nós tivéssemos aqui esse terceiro modelo, onde você tem um pico e aí, ao longo do tempo, você tem a volta à normalidade, a volta à normal, né, dessa parábola. O que a gente está vendo, na verdade, é um misto, né, da 2 com a 3. Nós estamos tendo um pico muito maior, talvez, do que a gente esperava, e a perspectiva é que esta volta à normal, a base da normal, ela se alongue muito mais. Tem estudos que dizem que nós demoramos aí em torno de 2 a 3 vezes o tempo que nós demorarmos para atingirmos o pico para que essa normalidade seja conseguida. Como a gente não conseguiu o pico ainda, estima-se que o pico vai ser alcançado em torno de entre 120 e 150 dias. Se a gente multiplicar isso daí por 3, estamos falando aí de 300 dias, de quase 9 meses, 12 meses aí pela frente da data do início da pandemia, que foi março. Então, assim, com certeza a gente vai ter um período esperado até o final do ano que vem. A gente sabe que, economicamente falando, a situação é totalmente diferente dessa, tem impactos maiores, mas da perspectiva da pandemia, essa curva se desenha dessa forma. Então, nós vamos ter um alongamento dessa curva e esse tempo vai demorar um pouco mais do que aquilo que a gente pudesse prever. Essa crise, essa situação toda, que crise, né? A gente está chamando essa crise aí da mãe de todas as crises. Nós não passamos por uma crise como essa. Ela tem uma característica muito específica, que ela é uma crise, ela é baseada numa situação sanitária, né? Então, o que acontece? Se a gente vivenciar as outras crises que nós tivemos, os motivos, né, e as ações necessárias para que a gente pudesse resolver os motivos eram muito claras e eram muito conhecidas. Então, crises econômicas, você sabe exatamente qual a geração daquele motivo econômico, você age sobre aquilo, você define, você alimenta um processo de solução, você coloca, injeta dinheiro na economia, a roda começa a girar e você começa a andar para frente. No sentido aqui das outras crises que a gente vivenciou, também é um slide que eu usei na semana passada da PwC, nós temos aqui 4 crises bem caracterizadas, uma bem recente aqui do ano passado, relativa ao Brasil, que foi a greve dos caminhoneiros. Nós temos aqui o atentado das Torres Gêmeas e os 2 surtos também, as 2 síndromes que nós enfrentamos aí ao longo da década passada e dessa década também, que são a MERS e a SARS. O que tem de normal aqui? O que tem de comum aqui? Todas têm um prejuízo econômico, mesmo aqui do Brasil, menor às outras, mas relativamente para o país, a gente sabe como isso impactou o PIB. Todas as outras trouxeram um retrocesso e uma perda muito grande financeira. Tem aqui as perdas de vida, né, que não é o caso da greve dos caminhoneiros, mas em todas as outras situações aconteceram. Mas ficaram sempre mudanças fortes que influenciaram a nossa vida desde então. Então, a gente pode entender que, por exemplo, desde a época do surto que nós tivemos da MERS e da SARS, a forma como a gente se socializa, a forma como a gente costumava fazer as nossas viagens, né, a forma como a gente costumava lidar, né, socialmente com situações de doença, elas mudaram fortemente pela rápida expansão que elas tinham e o risco que elas traziam para as pessoas. A questão do atentado das Torres Gêmeas claramente mudou a questão da segurança nos aeroportos, se criou também conflitos, né? Se deflagraram em conflitos mundiais muito fortes nesse sentido. E aqui no Brasil, nós mudamos uma questão específica de logística, mas, por exemplo, passou-se a questionar claramente se valeria a pena continuar terceirizando a sua operação ou investir novamente em frotas próprias nas empresas. E houve essa tendência nesse meio tempo, questões técnicas específicas comerciais aqui, para poder viabilizar o custo da operação. Ou seja, sempre fica alguma coisa a respeito dessas situações todas pelas quais a gente passa, dessas crises todas pelas quais nós passamos. Junto com as crises, a gente tem que entender o seguinte: vieram também as ondas de inovação. Isso aqui é um gráfico que nós usamos bastante na Inova,
e ele mostra aqui as ondas de inovação pelas quais a humanidade vem passando ao longo do tempo. Nós estamos na sexta onda, essa sexta onda já está avançando, e ela sempre mostra que dentro da história, quando a gente olha isso daqui, a gente vê que junto com a onda de inovação sempre vem também uma prosperidade econômica, vem o desenvolvimento econômico a reboque desta onda. Essa onda também ela acabou se desenvolvendo no sentido de suportar e de implementar as revoluções industriais que nós tivemos, né? Estamos na quarta, todas as outras três elas passaram também a reboque aqui, aproveitaram o vácuo deixado por essa onda e vieram junto, o que viabilizando as coisas. Essas ondas elas geraram novas demandas, novas condições, e as revoluções industriais vêm como uma grande caixa de ferramenta. Quando eu falo de 4.0, eu falo muito nisso. Ela é como se fosse uma caixa de ferramenta que viabiliza, faz a ponte entre as demandas que vêm do mercado para aquilo que a gente pode fazer dentro das nossas operações para que elas possam ser entregues. Então, assim, junto com as crises, veio também o desenvolvimento. Isso aqui é uma situação normal. A gente fala muito do novo normal, a gente fala muito de disrupção. Na verdade, quando a gente vê a história, a gente vê que a humanidade passou sempre por situações bem disruptivas. Então, assim, a única questão é saber quando, porque que virão, virão. E aqui eu sinalizo, aponto bem uma situação específica em 2007, que foi o lançamento do iPhone, né, que foi o primeiro smartphone. E dentro desse processo todo de desenvolvimento tecnológico, dentro desse processo todo de inovação que se foi colocado, isso daqui foi um marco. E por que ele foi um marco? Nós entendemos basicamente o seguinte: ele começou a viabilizar a situação que a gente vive hoje em dia, ainda mais agora nessa situação que a gente vem passando. Isso daqui é uma tabelinha que mostra, um gráfico que mostra o que acontece a cada 60 segundos na internet. O da direita aqui está atualizado, eu deixei de 2018 só para a gente poder fazer alguns paralelos. Mas isso daqui são todas as movimentações, negociações, transações que acontecem dentro da internet a cada 60 segundos. Via de regra, a grande maioria das pessoas fazem isso usando os smartphones. Por isso que eu coloquei aquele marco de 2007, que é onde, teoricamente, tudo começou a ser viabilizado nesse sentido. Então, uma nova economia começou a ser desenhada, um novo movimento nesse sentido começou a ser desenhado, e a transformação digital de andar fortemente. Aqui, só para ter uma referência, se vocês darem uma olhada, esse ano aqui, até agora, em 60 segundos, temos um gasto de 1,1 milhão de dólares, né? Gastos online, né? Que as pessoas fazem usando os seus devices, usando os seus equipamentos conectados. Se a gente olhar em 2018, isso daqui, o óculos ajuda um pouquinho aqui, eram 862 mil dólares. A gente vê aqui a evolução, o salto que isso daqui está dando. Estou pegando um ponto específico, né, com relação ao gasto, às despesas. Isso aqui é o movimento da economia. Dá uma olhada na Netflix. Eram 266 mil horas de streaming. Hoje são 764 mil horas a cada 60 segundos. Então, acho que isso aqui mostra a força e a velocidade com que as coisas vêm acontecendo. E nós estamos, na verdade, aprendendo cada vez mais. A gente está, na verdade, expondo uma massa de dados, uma massa de informação cada vez mais rápida, cada vez mais intensa. Isso daqui mostra, né, a evolução que nós tivemos quanto à velocidade em que o conhecimento humano dobra, né, dentro desse período. A gente pode ver aqui que em 1900 nós dobrávamos, né, nós tínhamos uma velocidade para dobrar todo o nosso conhecimento disposto naquele momento de 100 anos. As coisas evoluíram, hoje nós estamos falando de horas, né? E a tendência é que isso continue evoluindo. Então, uma das coisas que a gente fala muito sobre isso, você mesmo, Luiz, fala muito sobre isso, né? É o que acontece com uma pessoa que entra num curso, que faz um curso de engenharia ou que faz um curso de graduação que demora 4, 5 anos, né, no final do curso dela. Se a gente está falando que o conhecimento praticamente dobra a cada 12 horas, né, como é que fica, então, essa questão da qualificação, do desenvolvimento? Isso traz consequências muito grandes para que nós possamos viver, para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa se desenvolver, né? Agora, um detalhe, né? Quando a gente mostra o smartphone, a gente mostra a velocidade com que tudo isso daí acontece, né? Hoje, né, se a gente olhar esse gráfico aqui, que é um gráfico de número de pessoas, né, habitantes conectados na Terra, no globo,
a gente pode dizer que nós estamos em torno aí de 60% das pessoas, entre 50% e 60% das pessoas conectadas. Ou seja, toda essa velocidade, toda essa intensidade está acontecendo. E aí não é só com smartphones, são com todos os devices, são com todas as formas de conexão à rede. E a perspectiva é que até 2025 nós estejamos 100% conectados. E aí? Né? De que forma que a gente vai dar resposta a isso? De que forma que a gente vai, de fato, né, se movimentar no sentido de usar essas informações? E como é que será que vai ficar aquele gráfico lá dos 60 segundos dentro daquela situação? Então, a gente já vinha numa crescente, né, acompanhando todo o desenvolvimento. Quando a gente olha para trás, nós vimos lá as curvas, né, de inovação, a gente vê as revoluções industriais, e quando a gente olha para trás, já acompanhamos, é que quando a gente olha para frente. Nesse momento, nós vivemos aí o pico, né, a grande intensidade, a era que a gente chama de convergência, quando tudo convergiu nos smartphones que a gente tem. A partir de agora, já começa fortemente o uso, né, de equipamentos para que a gente possa entrar e se desenvolver nos próximos 2 anos. Se espera a era dos vestíveis, né, com smartwatches, com óculos, enfim, com tudo aquilo que possa nos fazer sentir de verdade, como se nós estivéssemos nos integrando e também passando a integrar essas tecnologias conosco no nosso dia a dia, só que ainda não invasivas, elas são externas, mas a partir de 2022 também já vão começar a ter os implantáveis, né? Aqui tem exemplos aqui de chips, de lentes de contato, formas diferentes para poder monitorar nossa saúde, monitorar nossa segurança, enfim. Isso tudo já está se desenvolvendo, e isso tudo se espera que termine próximo de 2030, quando, né, nós já falamos aqui, estamos falando da 4ª Revolução Industrial. Aqui a gente já começa a falar da 5ª Revolução Industrial, que deve ser quando nós tivermos a mistura, né, de toda essa tecnologia, né, junto, efetivamente implantada nos humanos, que é a época da singularidade, né, o que nós chamamos aí de humanos 2.0. De fato, a gente vai ter essa fusão entre homem e máquina muito, muito fortemente. Então, olhando para trás, nós vimos aí as eras que elas passaram a se desenvolver, olhando para frente tem essas perspectivas. E nós já vínhamos trabalhando fortemente nisso, né? A gente já vinha olhando os relatórios de tendências, a gente já vinha tentando fazer nosso planejamento estratégico, olhando tudo isso e da forma como vinha acontecendo, entendendo o motivo. Por isso que eu fiz questão de mostrar um pouquinho aqui aquela questão da velocidade de dados e da troca de informação que nós temos. Mas aí, né, a gente entende 2 coisas, né? Primeira delas, você falou do mundo muvuca, é isso aí. Eu acho que a coisa mais importante que a gente tem que ver, uma coisa que a gente fala muito também, é que transformação digital tem muito mais de transformação do que de digital, na verdade. E isso nos obriga, nos faz a nos adaptar cada vez mais rapidamente, cada vez mais fortemente. Esse processo todo, ele acaba demandando novos comportamentos, novas condições, e nós já vínhamos nesse processo de adaptação de uma maneira muito forte. E quando a gente achava que isso já era o ápice, e o que nós estávamos vivendo aí uma condição máxima de transformação, veio a Covid, né? Fomos pegos pela dona Covid, e ela nos trouxe uma condição totalmente diferente, ela nos trouxe uma condição totalmente inesperada, entre vírgula, né? Entre parênteses, mas aonde nós estamos vivenciando agora toda essa nova mudança. Bom, isso posto, Luiz, o que eu queria começar a conversar com você, eu vou parar de compartilhar a tela aqui, vou ver se eu consigo parar de compartilhar sem interromper o compartilhamento, isso. Aí você está com a tela cheia aqui para mim. Isso posto, né? Fazendo essa rápida história, fazendo essa rápida introdução. Eu acho que o primeiro ponto que eu queria até comentar com você, nós conversamos a respeito disso, ainda bem que temos inovação, né? Porque como é que nós estaríamos hoje se nós não tivéssemos tido todas as inovações que nos trouxeram até aqui? Se estamos tendo dificuldade, imagina como é que seria o mundo, né? Nessa crise pandêmica que a gente está tendo, né? Sem as inovações. Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Eu acho que vale a pena você dar uma contextualizada a respeito das tendências, e aí a gente começa a desenvolver um pouco mais o assunto no que diz respeito a 4.0. Legal, Grandini. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Prazer estar com vocês, cada um na sua casa.
Eu sempre coloco uma questão que tem a ver muito com, vou usando isso, até colocando isso muito no meu Instagram. Imagina 15, 18 anos atrás, com o Nokia 3310, um pacote de SMS ilimitado e o jogo da cobrinha. Como seria a nossa vida confinados? Então, acho que, tirando a brincadeira, mas essa é a realidade, o mundo conectado, o mundo digital, nos permite trazer a conversa para este ponto e tirar os aprendizados que podem vir deste momento. Agora eu estou me vendo só a mim, mas tudo bem. Gosto principalmente da imagem atrás, Florianópolis, Campeche, todos convidados para conhecer. O que acontece? Não é? Você contextualizou muito bem e eu queria reforçar 2 ou 3 pontos que me parecem importantes. O primeiro, todo mundo fala muito e a gente ouve muito essa questão do novo normal. Eu acho que vale a pena classificar o que isso significa. Principalmente porque, quando se fala em novo normal, tem que se colocar em perspectiva o que isso traz. A gente vivia aquelas ondas que você mostrou naquele slide das ondas da inovação, aquilo era normal da nossa vida. Era uma vida conectada, era uma vida acelerada, era uma vida que todos nós, de alguma forma, estávamos tocando de forma normal, na nossa rotina. E, portanto, cada um de nós fazia, trabalhava, estudava, desenvolvia o seu dia a dia numa lógica de previsibilidade que era aquela que nós tínhamos. Em dezembro do ano passado, eu não acredito que alguém tivesse a certeza de que 3 meses depois estariam todos confinados numa outra realidade. Isso acontece poucas vezes na história, momentos como este. O que acontece é que há fenômenos, como você mostrou ali nas Torres Gêmeas e tal, mas o último grande fenômeno que teve um impacto igual ou parecido, ou com o mesmo volume do Covid, foi a Segunda Guerra Mundial. Foi o último. Daí para cá, todos nós vimos muita coisa acontecer, a greve dos caminhoneiros de uma forma, o 11 de setembro de 2001 de outra, tsunamis, terremotos, mas não houve, isso é importante reforçar, não houve um fenômeno à escala global, à escala mundial, com o impacto do Covid. Então, isso é o que se chama novo normal. Nós saímos de um território de alguma rotina, apesar de um mundo VUCA, e passamos para um mundo, como você falou semana passada com o Norberto, para um mundo VUCA, onde tudo aquilo que a gente tinha planejado em dezembro, janeiro, 3 semanas depois, cai por terra e há uma nova realidade que tem que ser desenvolvida. E aqui, neste contexto, a gente começa a entender, talvez, a relevância da inovação, que é o que nos junta aqui. Nós vivemos a 4ª Revolução Industrial, estamos debaixo do mundo 4.0, que é o poder da tecnologia e da conectividade, porque não é só a tecnologia que estamos falando aqui. Estamos debaixo de uma transformação que não é apenas uma transformação digital, uma transformação do mindset de gestão, da necessidade de repensar a lógica como os nossos negócios rodam. Diferentes notícias saem todo dia de empresas, desde o Twitter, a XP, a não sei quem, que já considera que home office vai ser para sempre. Outros que falam que 70% das pessoas vão ficar em home office. Então, a gente está vivendo verdadeiramente uma transformação que não é apenas e só uma transformação de gestão, é uma transformação do mundo. E essa transformação, acho que para o bem e para o mal, e obviamente ela não foi, o acelerador não foi desejado, ninguém desejaria o Covid, podemos discutir aqui teorias da conspiração, mas não é do território da nossa conversa de hoje, mas o fato é que o Covid veio acelerar tudo aquilo que nós já estávamos dizendo há 3, 4 anos em termos de mapeamento de tendências. Um cliente da Inova, um tempo atrás, o CEO me dizia que os 2 melhores acontecimentos para o negócio da companhia foi a Inova, que ajudou a desenhar a estratégia, a vislumbrar o futuro, e o Covid, que os obrigou a pôr em prática tudo aquilo que estava na carta visão e na base de recomendações, onde inovação, transformação digital, toda esta dinâmica de trabalho remoto, etc., vem para cima da conversa. E a inovação, ela deixa de ser, eu acho que é um momento de reflexão, a inovação deixa de ser uma disciplina da gestão muito dedicada a inventar novos produtos, a refazer algum serviço, mas a trabalhar muito no dia a dia, e ela se assume verdadeiramente como um mindset
para olhar para uma nova realidade. E quando nós falamos em inovação, acho que é importante fazer isso aqui, esse ponto aqui na Inova. Quando falamos em inovação, inovação tem um conceito, a gente defende que a ideia, a definição de inovação é ideia nova em ação, e portanto não é tecnologia, já chego lá na inovação digital, mas isso é outra conversa. Não é tecnologia, mas é a capacidade criativa que o ser humano tem, ou deve ter, de entender o contexto e se adequar a ele. E, portanto, todos os modelos de previsibilidade de curva que possam dizer que daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2, a gente volta ao normal, eu acredito que todos eles estão errados ponta a ponta, porque nós não vamos voltar ao normal. Nós temos um novo normal para construir. E nesse novo normal de construção, a inovação é um pilar importantíssimo dessa discussão. E quais são os tipos de inovação? Quando a inovação, é importante também qualificar os tipos de inovação. Basicamente, há 3 tipos de inovação. A inovação incremental pontual, em que você pega em alguma coisa e melhora essa coisa, produto, serviço, processo, mas você melhora da versão 1 para a versão 2 e ponto final, não tem muito mais do que fazer ali. Inovação incremental permanente, você pega em algo e faz o incremento dia a dia da versão 1 para 2, para 3, para 4 e vai evoluindo e vai inovando incrementalmente essa solução até a exaustão. E a inovação disruptiva, que é aquela que vira a regra do jogo e que passa a dizer, bom, a gente vai ter que pensar uma coisa nova que não estava na nossa pauta. Até agora, até final do ano passado, 80% da inovação do mundo era inovação incremental, pontual ou disruptiva, e 20% seria incremental, pontual, permanente, e 20% seria inovação disruptiva. Eu acredito que estamos começando a inverter ou a caminhar para equilibrar e inverter esse peso. Por quê? Porque se o mundo mudou tanto, se nós hoje estamos todos confinados, trabalhando com ferramentas que, veja, se todas elas já existiam antes da pandemia. O Zoom, o Hangout, o Skype Teams, o Microsoft Teams, tudo isso já existia antes da pandemia. De repente, todos passaram a utilizar ferramentas do mundo 4.0 que não estavam na nossa gestão do dia a dia na empresa. As empresas diziam, não, mas home office nem pensar, porque home office a pessoa não pode trabalhar de casa, não estabelece vínculo com os clientes, ou área comercial. Quantos mitos eu tenho escutado que a área comercial, se não visitar o cliente ao vivo e a cores fisicamente, não consegue vender. Bom, hoje tem que fazer porque a única opção é a venda digital. Então, a inovação ela tem ganho, ela ganhou na última década, na nossa opinião, e nos últimos 3, 4 meses ela começou a ganhar uma relevância bastante diferente. E aí quero introduzir 3 conceitos que a Inova tem vindo a trabalhar dia a dia. E Luiz, que são, por favor. Se me permite só um comentário, Claro. Aqui, pegando o teu ponto, né? Quer dizer, as coisas não saem do nada, né? Quer dizer, as coisas não estavam guardadas, escondidas embaixo da cama e de repente vão tirar uma abrir nossa caixa. Não é mágica, as coisas têm um processo de desenvolvimento forte. Tanto e aí eu trago essa questão que a gente quer reforçar bastante, que a situação, né? O hábito faz o monge, né? Quer dizer, que a situação nos obriga a tomar certas atitudes diferentes daquelas que a gente estava acostumado. Hoje eu vi uma reportagem, eu não sabia dessa informação, a vacina mais rápida desenvolvida até agora foi a vacina da cachumba, demorou 3 anos e meio. Né? A expectativa é que a gente desenvolva a vacina da Covid de 12 a 18 meses. Quer dizer, portanto, é isso. Você tinha, né, o processo para isso, você tinha tecnologia para isso. Mudou, o mundo exponencial mudou. Você não tem tempo para fazer uma vacina em 3 anos. Não dá. Tem que ser em 6 meses, em 8 meses, em 12 meses. Porque este é o mundo, para o bem ou para o mal, é o mundo que a gente tem. E eu acho que o maior perigo que as empresas estão enfrentando, além, obviamente, do Covid, que impacta as suas pessoas, a saúde, né? O maior perigo é as empresas e os gestores acharem que daqui a 2, 3, 4 meses vamos voltar a nos comportarmos como era antes do Covid. Isso é o primeiro passo para a desgraça. Porque não vamos, porque o consumidor mudou o seu comportamento. Porque as lógicas de processos mudaram. O supply, onde você também fala muito, a cadeia de valor mudou. O fato da pessoa idosa que no banco toda semana não precisa mais no banco porque baixou o aplicativo e passou a usar o aplicativo, isso é válido para tudo. Eu não vou no supermercado porque o supermercado entrega em casa. Eu não vou na farmácia porque eu entrega em casa. Eu não vou na palestra porque eu posso usar o Zoom para fazer a palestra. Então, há uma mudança e eu acho que
Esse é um momento bom de reflexão, porque talvez os livros de gestão tenham que ser todos reescritos. Os do Porter, os do Kotler, os do Drucker, os do Clayton Christensen. Eu acredito que precisamos reescrever boa parte dos livros de gestão. Porque as regras da gestão inscritas nesses livros, nas bíblias da gestão, foram escritas no século passado. Mudou tudo em 10 anos, mudou tudo em 3 meses. Não dá para dizer que a forma de fazer marketing, ou gerenciar pessoas, ou liderar equipes, é a fórmula que o Drucker escreveu nos anos 70, 80, ou que a abordagem de inovação do Christensen, do Innovators Dilemma, continua válida. Não continua. E a gente hoje está numa posição, eu diria que privilegiada como executivos, como profissionais, como seres humanos, para começar a reescrever aquilo que vão ser as regras do futuro. Nós, quando apresentávamos há 2 anos atrás o relatório de tendências desta década, do 2020, 2030, não sei se você se lembra, eu comecei a apresentação dizendo: vamos entrar na década das maiores transformações da história da humanidade. Onde eu errei é que eu não achei que começasse logo no primeiro trimestre de 2020, porque já chegaram. E, portanto, a coisa nem deu para respirar e, pum, aconteceu. E a reboque de tudo isso, puxando tudo isso, vem um monte de outras coisas. Então, a inovação, ela entra numa pegada não apenas de disciplina de gestão, na minha opinião, mas eu sou suspeito para falar, como todos sabem, mas como mindset de gestão. E aí me deixa, Antônio, abrir 3 conceitos que a Inova tem trabalhado neles. Um conceito de Management Transformation, e basicamente é o seguinte: se todos sabemos que os negócios mudaram, se todos sabemos que o Airbnb, o Spotify, o YouTube, todos conhecemos o caso da Kodak, da Motorola, aqueles casos que a gente conhece todos, que as escolas de negócio e que a gente também utiliza, se nós sabemos isso e nós todos concordamos que os negócios mudaram, nós estamos agora começando uma jornada para dizer: e a gestão, por que ela não mudou? Por que a gestão continua pensando e agindo da mesma forma? Essa é a primeira avenida de discussão que nós vamos inaugurar nos próximos meses pela Inova e no mercado, e isso começa a ter os primeiros passos. O segundo eixo é o que eu chamo a segunda onda da transformação digital. E por que segunda? Porque na primeira onda ninguém acreditou muito. Todo mundo na primeira onda achou que era botar a tecnologia e que a transformação digital acontecia. Só que agora viu que não é a tecnologia que funciona. A tecnologia só por si não resolve. Eu preciso de capacitar as pessoas, de preparar, fazer um upskilling, usando aqui até a frase, a palavra que o Norberto Price usou semana passada, o upskilling ou reskilling dos nossos executivos, para eles entenderem que a conversa mudou e que a transformação digital, ela primeiro é transformação e depois é digital. E entronca um conceito no outro. Recentemente, estamos discutindo uma outra abordagem aqui de Inova com alguns parceiros, obviamente, que é dizer, muitas empresas estão discutindo a transformação digital, estão adotando as tecnologias para a melhoria do seu negócio e tal, mas quantas verdadeiramente estão tirando receita do mundo digital? E essa é outra discussão, é que nós estamos começando a chamar de Inova de inovação digital. Eu queria chegar aqui até para reforçar esta minha explanação da importância da inovação e do nosso DNA na Inova, que é o chamado Trends Innovation. Nós não acreditamos, e temos mostrado por A mais B, há 12 anos que fazemos isso para todos os nossos clientes, que a inovação que não esteja suportada por tendências e, portanto, que não tenha a capacidade de se ancorar naquilo que vem pela frente, tem extrema dificuldade em conseguir sobreviver. Porque se a gente consegue mapear os cenários, identificar as tendências que nos próximos anos vão influenciar os mercados, a inovação tem que entrar para responder a isso. No mundo de 4.0, onde a transformação digital já está na segunda onda em que já a avalanche já aconteceu. Se nós ainda estamos utilizando o mindset analógico para que trabalhar no mundo digital, nós não vamos conseguir tirar R$1 de faturamento deste mundo digital. Por alguma razão, a gente vê que os grandes unicórnios do mundo digital estão todos dando prejuízo. O Uber é deficitário desde o início, aos bilhões. Quantas empresas do mundo digital, verdadeiramente nascido digital, unicórnios, estão dando grana?
poucas, eu diria quase nenhuma. E isso por quê? Porque nós estamos utilizando o mindset analógico num mundo que é outro. E aqui, por isso eu digo, precisamos reescrever o livro da gestão. Precisamos reduzir, o Robert colocando ali, não é? Precisamos reduzir o time-lapse entre planejamento e execução. Precisamos ser, e puxando aqui o Renato Cecchettin, nosso professor da área, precisamos ser mais ágeis. O mindset ágil, e aqui, Renato, me perdoa aí se eu falar alguma coisa errada, mas mais do que implementar metodologias ágeis, que nós trabalhamos com 20, por sinal, já temos 20 hoje mapeadas na Inova, antes de uma metodologia ágil, eu tenho que colocar o mindset ágil. Porque não adianta dizer, agora eu vou fazer uma coisa de um design thinking para lançar um produto daqui a 6 meses. Não dá, tem que ser daqui a 6 dias. Portanto, mais do que a ferramenta da metodologia, é o mindset. E no final, parece até um paradoxo, mas no final, nós estamos vivendo um mundo 4.0, influenciado pela tecnologia e pela conectividade, mas nunca como agora precisamos tanto de preparar os seres humanos para esse mesmo mundo. Porque até agora, a gente tinha até aquela questão da automação, a gente colocava a automação rodando e tal, e a pessoa nem sabia por que implementava um software ou um sistema. Hoje ela tem que saber, porque se não conseguir dar uma resposta, como o Bira fala aqui, uma resposta organizada, ela vai perder para alguém no mercado que já está fazendo isso. Tem uma analogia que eu tenho recuperado nos últimos meses, nas lives que eu vou falando, que é nascer do sol na savana em África, os dois caras acordam e um fala, pô, cara, temos que começar a correr porque o leão está chegando. E um fica sentado, tira o sapato e coloca um tênis. E o outro olha, cara, por que você está fazendo isso? E ele falou, eu não preciso correr mais com o leão. Eu tenho que correr mais que você. E essa é a discussão. Hoje não é aquela questão, eu vou correr para fugir do tsunami. Não tem como, ele já nos atropelou e passou por cima. E se preparem para os próximos anos, vamos ter outros parecidos, melhores e piores. Eu tenho que correr mais que o meu concorrente, que ainda está pensando como é que ele vai montar uma lógica de pensamento para conseguir, quando o Covid acabar, voltar a fazer o que ela era antes. Mortal. Acabou a conversa. Se o pensamento é esse, quando você acordar, você não sabe nem do que é que você morreu. Então, esta visão estratégia e tática, visão estratégica e implementação, ela tem que estar mais casada. Ela tem que ser dia a dia feita no ongoing da conversa. Então, a gente tem visto em nossa metodologia de planejamento estratégico, e tem aqui outra pessoa que está nos assistindo, que eu sei que já viveu ela na pele, ela não te diz o que vai ser daqui a 10 anos, ela te diz, daqui a 10 anos o mundo vai ser mais ou menos assim. O que é que você precisa fazer para chegar lá dia a dia? E você próprio, vivemos juntos esse projeto ainda lá em 2017, lá para 2050, eu preciso saber o que eu preciso fazer hoje para chegar lá. Então, é uma coisa muito mais dialética, é muito mais dia a dia, no caminho, fazendo-se caminhando. E por isso é que nós dizemos, não dá para fazer transformação digital ou planejamento estratégico, fechando o time 3 dias no resort e achando que no final de 3 dias o papel, o documento de 200 páginas saiu e pronto, e agora a coisa aconteceu. Ela não aconteceu, porque ela ficou no papel. Então, esta visão ágil, este mindset ágil, e a inovação é, eu diria, o pano de fundo de tudo isso. A gente está tentando abrir o conceito de inovação para não ser apenas uma vertente da gestão que tem ali um departamento, uma unidade, alguém que vai construir novos produtos, mas algo mais ambicioso que nos diz, no contexto que nós vivemos de 4.0, ou seja, tecnologia e conectividade, no contexto de transformação do comportamento do consumidor, que é uma transformação permanente. E num contexto onde a tecnologia é acelerada, de uma forma geral, esse mundo exponencial, o mundo VUCA, o mundo MUVUCA, inovação não é mais, uma primeira etapa, do que entender o contexto de fora para dentro, interpretar esse contexto e responder em tempo real ao que ele precisa. Portanto, nós, por bem ou por mal, aqui nem me cabe fazer juízo de valor, mas por bem ou por mal, todos vamos ter que andar mais rápido. Todos vamos ter que abandonar verdades absolutas que nos deram muito sucesso, que nos trouxeram até aqui com muito sucesso, mas que não nos garantem para frente que a gente vai continuar fazendo do mesmo jeito. E isso tem um sem número de oportunidades para nossas empresas
E para as startups, falaremos, você terá depois aí o Lazarito no ecossistema de startups na semana que vem, mas para as startups que estão olhando numa outra dinâmica. E, portanto... Então, eu acho que isso acaba, desculpe, só para complementar, Imagina. porque eu acho que eu queria fechar aqui as perguntas que foram feitas durante a semana. Acho que você fechou aí uma pergunta, né? Perguntaram, né? Quer dizer, isso posto, que nós temos toda essa situação a ser enfrentada, essa situação da Covid, da quarentena, da pandemia pela frente, né? Quais são os impactos da pandemia na aceleração do processo que torna tendências em realidade? Acho que você respondeu, né? Acho que a questão da velocidade com que as coisas estão acontecendo e que se não for dessa maneira, vai ficar todo mundo querendo olhar as tendências e ninguém vai andar no sentido de trazê-las para cá e fazer trazê-las para cá. Resolver os nossos problemas agora. Esse que é o problema. Esse é o problema. Resolver esse agora. É o agora. E então, quando olhamos a para Covid foi algo que nos forçou a andar nesse sentido. Problema por mal, ela nos obrigou a mudar. As tendências, a gente também as classifica na Inova em 4 grandes grupos, chamadas mega tendências, que são as tendências de longo prazo, larga escala, então envelhecimento, alteração climática, enfim, isso por aí vai. E nós podemos até, se fizermos uma interpretação à alteração climática, se olharmos para o aumento, para o aquecimento global, para o impacto que o aquecimento global tem no degelo, e esse degelo que vai libertar de novos vírus na atmosfera e na natureza, temos só aqui uma interpretação de que vamos ter mais vírus pela frente, vamos ter mais pandemias. Isso, infelizmente, vai ser mais comum daqui para frente. Olhando só para uma tendência, mudança climática. A gente trabalha com mapa estável de 65 para depois fazer os recortes aos negócios. Então, mega trend, longo prazo. Tendência comportamental, ou seja, como é que a gente aterriza a mudança do comportamento das pessoas. Porque é uma coisa que é histórico, isso que fala, quando um fenômeno deste calibre termina, ou seja, quando termina uma guerra, quando termina um terremoto, quando termina um tsunami, quando termina uma pandemia, as pessoas levam de 3 a 6 meses até acreditarem que podem voltar a ter alguma normalidade. Claro que alguém dirá, mas peraí, liberar o shopping center, ficou tudo lotado. Mas esse é o efeito chicote, porque é o efeito que daqui a pouco vai voltar tudo para trás e vai estabilizar. Se liberar a escola do meu filho amanhã, eu não levo ele amanhã para lá. Eu sei lá onde é que as professoras tiveram, onde é que as assistentes, onde é que os coleguinhas, eu não sei. Então eu não vou levar, eu na dúvida vou ficar quieto. E essa discussão tem que ser colocada na agenda porque o comportamento humano mudou. E a tendência de comportamento humano está também mapeada. Tendência de negócio, o terceiro nível, que dá para 2, 3 anos. O que é que as empresas vão ter que fazer nos próximos 3 anos? E as emergentes, que são aquelas que já estão explodindo na nossa mão. E o Covid veio acelerar, nós temos um white paper sobre as 10 tendências pós-Covid também, veio acelerar isso em 3 grandes grupos. O grupo tecnológico, que estamos discutindo aqui, então trabalho remoto, mídias digitais, conectividade, aplicativos, toda essa questão da conexão. O segundo ponto é o cluster humano, maior preocupação com o ser humano, seja o ser humano, a família, os amigos, os colaboradores, mas há uma maior preocupação com as pessoas. E um terceiro bloco que tem a ver com a transformação da matriz econômica e empresarial. Nós estamos vendo todos os países sendo afetados pela queda do PIB, que é uma das métricas mais relevantes para as economias. Estamos vendo a preocupação de alguns países em tirar a dependência da China, porque é o epicentro da conversa, até uma questão cultural, comportamental. Ali estão nascendo, infelizmente, outro tipo de vírus, da gripe suína, das aves, tem tudo origem naquela região, então temos que tirar um pouquinho a dependência dessa região. E pegando aqui a expressão, a colocação do Hans, vamos ter que rever todas as verdades absolutas das nossas empresas. Todas, não há nenhuma. Hoje não se pode afirmar que a verdade absoluta A ou B continua válida. O mundo mudou, o mundo começou uma mudança em 2007, como você colocou, teve um acelerar em 2016 com a 4ª Revolução Industrial e tem a explosão agora com o Covid. E isto só é pego de surpresa quem está tipo avestruz enfiado com a cabeça na areia, achando que no meu negócio aqui é diferente. Aliás, tem uma charge maravilhosa no Instagram que tem a reunião de diretoria e o presidente falando: transformação digital está longe do nosso negócio e vai levar tempo para chegar. E abrem a câmera e ao lado vem uma bola de demolição
de prédios dizendo Covid-19. Porque todo mundo teve que se transformar digitalmente, mesmo aqueles que achavam que não precisavam. A farmácia da esquina, o supermercado, a companhia aérea, que, coitada, está aí com um problema grave para resolver na forma de dar confiança a quem vai viajar, os hotéis, as escolas, todo mundo precisou se transformar digitalmente. Uns que já tinham começado essa jornada estão se dando muito bem, obrigado. Temos muitos clientes na divisão de consultoria dizendo, cara, para nós tá bom, tá difícil porque temos que colocar o pessoal remoto e tal, mas os resultados estão aí, as metas estão sendo atingidas, com dificuldade, mas estão lá. E quem não se preparou e foi pego de surpresa, há dois níveis. Ao nível, o mundo acabou, a desgraça se abateu. Outros que falam, o que eu preciso começar a fazer para ter um pouquinho de fôlego? E aí vem resiliência, criatividade, capacidade de resolver problemas complexos, improviso. E tudo isso é o que eu chamo um comportamento de inovação. Então, eu diria quase que estamos tirando a inovação de um departamento, tirando a inovação de um território puramente produto, serviço e processo, e estamos começando a trazer inovação para um território de gestão, verdadeiramente de gestão, onde a cultura de inovação passa a ser o talvez tão importante quanto o propósito, tão importante quanto o DNA, mas algo que tem que ser verdadeiramente abraçado e incorporado até para preparar as empresas para as próximas coisas que vêm pela frente. E isto é uma discussão que vai ponta a ponta do porteiro ao presidente. Então, automação por um lado, velocidade para o outro. O Pierre está colocando isso aqui agora. Automação por um lado, velocidade para o outro e este contexto externo por outro, e a conversa só complica. Qual é a boa notícia para todo mundo? Todos aqui que estão ouvindo. Estamos todos no mesmo barco e na mesma tempestade. Não há ninguém que possa dizer, eu sei o que, que vai acontecer. Nem governos, nem governadores, nem presidentes, nem líderes, nem sócios, nem ninguém. Está todo mundo no mesmo barco, na mesma tempestade. Uns estão no camarote, outros estão na casa das máquinas, outros estão na proa, mas está todo mundo sem saber muito bem qual é o caminho que tem que percorrer. Para fechar, acho que essa minha exposição, uma outra provocação é, se nós achamos que quem vai resolver o nosso problema são terceiros, entenda-se, OMS, ONU, governo, o que for, já estamos enganados. Não vão. Somos nós que vamos ter que construir, eles têm como função de regulação, de líder e tal, de nos dar alguns caminhos, mas eles também não sabem. A OMS se contradiz todo dia, porque todo dia sai uma informação nova. Ela também não sabe. Os governos, então, nem se fala, todos. Não há melhor nem pior, está todo mundo no mesmo barco. Dizendo, cara, confinamento é vertical ou é total? Ninguém sabe. Uns acham que fazem de uma forma, outros fazem de outra, e está todo mundo aprendendo. Então, a boa notícia no meio de tudo isso é todos nós estamos no mesmo barco e todos nós vamos ter que construir a nossa jornada de transformação e de aprendizado. Se eu for uma seguradora de uma forma, se eu for uma fábrica de outra, se eu for uma escola de outra, se eu for uma companheira de outra. E essa é a nossa dinâmica, essa é a nossa vida daqui para frente. E, portanto, eu diria que temos aqui um momento único na história da humanidade, até porque também historicamente, depois de fenômenos destes, só teremos recuperação. Depois de uma Segunda Guerra Mundial, as economias todas recuperaram. Depois de um Covid, acreditamos também que vamos todos recuperar. A discussão é se é em V, se é em W, se é em U. Aí tem diferentes quadros, diferentes teorias. Mas daqui é para cima. E se olharmos para o mapa mundo, onde é que estão oportunidades? Bom, já que está todo mundo no mesmo barco, uma breve reflexão até para o Robert que me perguntou ali, qual país consigo manter a respeitabilidade? A Europa vive um problema, e o Robert, como eu, europeu, sabe bem, vive um problema histórico. Os países europeus, historicamente, é uma questão cultural, não se dão tão bem, não se relacionam tão bem como querem fazer parecer. Portugal e Espanha têm diferentes históricos gigantes, França e Alemanha idem, França e Bélgica, Alemanha e Holanda, Inglaterra com todo o resto da Europa. Então, ali há um problema, em primeiro lugar, cultural,
E em segundo lugar, etário, porque a pirâmide etária da Europa está invertida. E um terceiro, que é a falta de escala, porque terceirizou durante 20 anos tudo para a China e agora se fala na Europa na reindustrialização da Europa. O que eu acho que é um movimento interessante e inteligente de ser feito na Europa. Estados Unidos é aquela confusão de, muito parecido com o Brasil, salvaguardando a distância, de diferentes estados ou diferentes países. E eles estão muito mais preocupados em se arrumar internamente, agora até infelizmente com todas as discussões racistas, estão na conversa, estão muito mais preocupados em eles não afundarem do que preocupados com o resto do mundo. A África é uma incógnita, porque a África tem os recursos naturais, mas falta tudo o resto. A Ásia, e a gente olha aqui para a Ásia de uma forma um pouquinho mais aberta, tem ali uma pirâmide etária relativamente equilibrada, uma classe média crescente, mão de obra muito qualificada e barata. E a China é a China, né? Porque a China tem um problema ali em Wuhan e mas 1,3 bi. Os 3 mil que infelizmente faleceram na China, os números que se conhecem, não contam para a estatística. Portanto, a China continua sendo uma potência. A Índia, me parece que na próxima década será uma potência com muito mais força do que aquilo que a gente está vendo até agora. E toda esta discussão é uma discussão. O telefone aqui atrás de mim está tocando e a minha esposa. Está chegando o delivery. Está chegando o delivery. Se me dá um segundo, me desculpa, porque eu vou ter que. Ela saiu, vou ter que atender. Me dá um segundo. Vai lá. Pessoal, coisas do home office. Coisas do home office. Coisas do home office, mas era só para liberar a chegada do supermercado, que é, ó, por exemplo, supermercado, compramos online, falou. Puxei o telefone do Mar, César, puxei o telefone do Mar, exatamente. Você perguntou o telefone do Mar. Porque aqui, cara, aqui é assim, a gente tá no mar, mas a gente tira do mar, tira peixe e telefone também. Daqui a pouco eu tiro o cachorro também, porque ele tá aqui pulando, fazendo o que não deve. Então, ó, eu vou tirar um cachorro do mar, ó. Tirei o cachorro do mar. Portanto, temos o cachorro do mar. Então, dizendo, China tem ali ainda, China e Índia são as potências, e eu acho que além de reescrevermos os livros de gestão, eu acredito que o mapa geopolítico mundial também vai ser reescrito. Como? Não sei, estou estudando todo dia, lendo, mas essa é algo que eu acredito. O mundo é outro, e não é um clichê dizer o mundo mudou. Não é um clichê, o mundo mudou mesmo. Nós estamos vendo isso dia a dia. E eu queria deixar até para o Robert, que está ali comigo, qual país manter a respeitabilidade. Apesar de tudo, quem nos conhece, pelo menos a mim, sabe o quanto eu gosto do Brasil. Eu acho que o Brasil tem uma excelente oportunidade aqui para fazer alguma coisa interessante. O agro, por si só, saiu hoje mais uma notícia, o agro dando aí números, batendo recordes atrás de recordes, porque mais gente no mundo tendo que se alimentar, o nosso agro é um ativo do país muito importante. Nós temos uma pirâmide etária equilibrada, ainda temos muita gente jovem quando comparado com a Europa, por exemplo, e temos aqui alguma oportunidade de ter um papel no mundo, de sermos uma economia. Já chegamos à quinta, estamos em oitava, mais ou menos. Eu acho que a gente pode subir um pouquinho mais e ficar ali na quinta, sexta, quarta economia do mundo na próxima década. Claro, que isso pressupõe uma visão de gestão para o país que é discutida, que, enfim, cada um concorda, não concorda, mas tem aí muito caminho para ser feito. No final, e para te passar a bola, Grandini, eu não consigo ver hoje, mas mais uma vez, tendo enviesado na conversa, eu não consigo ver hoje empresas que possam sobreviver sem colocarem na sua mesa da gestão uma visão muito clara de futuro e tendências, para onde está indo o mundo. E para onde está indo o mundo não é daqui a 10 anos, daqui a mês que vem. O que está acontecendo? Sem uma visão muito clara de como a inovação vai ajudar na gestão e de como essa transformação digital tem que ser também colocada no mesmo patamar. Se não tiver essas três visões na mesa, eu acho que vai ser muito difícil as empresas conseguirem sobreviver, e não é ao Covid. É a este novo normal que o Covid gerou. Porque ele vai passar.
mais mês, menos mês, o Covid será na história como foi a gripe das aves, o SARS, o H1N1, ele vai passar. Só que será que as empresas estão fazendo o trabalho? Será que elas vão conseguir entender como se preparar para isso? Sem estas três dinâmicas, cenários e tendências, inovação e tudo que ela incorpora, disruptiva, incremental, aberta, startup e por aí vai, e ser uma transformação digital profunda que pressupõe entender o cliente, entender os processos, colocar as tecnologias ao serviço do negócio, eu vejo com alguma dificuldade as empresas sobreviverem muito mais tempo. E talvez aí eu acho que dá muitas oportunidades para todos nós, acho que depende de como é que a gente vai enxergar essa realidade, com a lente negativa ou com a lente positiva. Se a gente já tira telefones e cachorros do mar, por que a gente não pode pensar os negócios de outra forma? Dá para fazer muita coisa, bom, não, sem dúvida. Eu acho que você colocou um ponto que, na minha opinião, é fundamental, é a questão do management. Né? Acho que aqui a questão do management é uma coisa que realmente ela precisa agora. Eu acredito que, né, toda essa situação que a gente vem vivenciando vai fazer com que a inovação, né, do ponto de vista de gestão, não seja mais vista como algo incremental, acessório, né? É legal ter, né? Eu acho que, de fato, para aqueles que quiserem voltar ao trabalho agora, sentar na cadeira e, como você mesmo disse, continuar pensando da mesma forma que eu estava pensando antes do começo de março, está fadado ao fracasso, e realmente a única ferramenta, o único caminho, né, que eu vejo pela frente é a questão da inovação. Só que isso tem que entrar como cultura. Isso não tem que entrar de forma específica como método ou como processo. Você tem que ter método, processo por trás para suportar. O que tem acontecido, Grandini, é que muitas empresas, não estou aqui apontando o dedo a uma ou outra, porque está todo mundo aprendendo também, muitas empresas começaram com iniciativas de inovação desarticuladas, ou seja, faz um ambiente legal, faz uns hackathons, faz umas iniciativas, mas aquilo não tem liga para ajudar a gestão. Então é aquela coisa, tem um monte de iniciativas bacanas, mas que depois você vê, e o que isso agregou para o resultado? E essa é a discussão, chamado quick win, o pé no chão, cultura, management. Porque iniciativas, a gente pode ter um monte. Não falta iniciativas e criatividade para ter iniciativas. Agora, como é que a gente consegue ter essa dinâmica em management, em cultura? Isso aí é uma discussão muito mais profunda na preparação dos executivos, do treinamento das pessoas, enfim. Tudo isso entra numa outra dinâmica. Não, sem dúvida. Deixa eu passar aqui para as perguntas que fizeram para a gente, e depois, se sobrar, com certeza vai sobrar um tempo aqui para a gente dar uma repassada nos comentários, nas perguntas que colocaram aqui no chat. Né? Lembrando a todo mundo que, se ficar algum ponto aberto, eu pessoalmente vou responder para essas pessoas depois, ao longo da semana, vou mandar resposta para as pessoas, tá, ok? Ninguém vai ficar sem resposta nesse sentido, não. Eu sei que é difícil fazer esse trabalho, mas, de uma certa forma, nós olhamos aí para frente, né? Você emitiu um relatório de tendências, né, do pós-Covid, agora em março, abril, né, quando a gente estava bem no momento, no topo, aí no top da crise. Você quer falar um pouquinho sobre ele? Eu acho que tem coisas interessantes lá, né? A gente emitiu, sim, em abril o Tendências Pós-Covid, são 10 tendências, e em maio o Dicas Práticas Pós-Covid. Estamos lançando mais 2, um sobre transformação digital e um sobre transformação da gestão, que todos vêm na sequência, todos vêm neste insumo, né, nesta inspiração de que o mundo mudou. E quando a gente olha para as tendências, nada dali é novo. Não tem ali nenhuma coisa que seja, foi a lâmpada do Aladino que trouxe essa realidade. Mas, sem dúvida, o mundo tecnológico, vamos estar mais tempo fechados em casa, chamado cocooning, ou o encapsulamento. Nós vamos estar fechados mais em casa, vamos ficar mais em casa. E vamos ficar mais em casa por escolha, porque já percebemos que podemos trabalhar de casa e funciona, que podemos aprender de casa e funciona, que podemos ensinar de casa e também funciona, e, portanto, podemos
utilizar a nossa casa, o nosso cocooning, para ficarmos mais encapsulados e, portanto, podemos ser mais produtivos. Isso é algo que já vinha no crescendo e acho que vai explodir cada vez mais. Toda a dinâmica tecnológica das redes sociais, das mídias digitais, dos aplicativos, todas essas ferramentas que estão hoje fazendo parte do nosso dia a dia, recuperando aquilo do primeiro início da nossa conversa, né? Imagina o Nokia 3310 com um pacote SMS limitado e o joguinho da serpente. Não tem nada a ver com hoje. Tem o Zoom, tem o Twitter, tem os lives, tem os YouTubes, tem toda uma dinâmica de acesso à informação, de compartilhamento de informação que não era possível há 10 anos, há 15 anos atrás. Uma pegada humana, uma chamada glocalização. Ou seja, eu tenho vários clientes de consultoria dizendo eu vou trazer a minha cadeia de suprimentos para perto. Em vez de eu estar comprando na China ou no Vietnã ou não sei o que, eu vou trazer para perto. Eu vou comprar do cara aqui do lado. É um pouquinho mais caro, mas estou incrementando a economia local. Então, essa consciência na gestão está ganhando força, essa chamada consciência social, e vai além do preço pelo preço. Claro que o bom senso, obviamente, impera aqui. Se a coisa custa 10, aqui custa 100, eu vou continuar comprando de 10. Mas se custa 10 lá e aqui custa 12, talvez eu traga para cá e dizer, opa, peraí, talvez todo mundo vai ganhar junto nesta conversa. E a transformação dos negócios. Porque onde se previa, nem o mais otimista gestor de investimento poderia prever que o Zoom, que a ferramenta que estamos usando hoje, pudesse ser mais valiosa que as 7 maiores companhias aéreas do mundo. Isso aconteceu. Isso é um sinal acabado da transformação do mundo. Então a gente precisa olhar para isso. Tá bom, Luiz, mas daqui a 6 meses as pessoas vão continuar a viajar. Sim e não. Porque, de repente, eu, em vez de fazer 3 reuniões por semana no Rio e pegar a ponte aérea Rio-São Paulo, eu vou de Zoom. E, portanto, não vou viajar. Eu vou na reunião, mas eu não vou viajar. Ah, mas eu vou viajar de férias? Talvez. Mas há um outro comportamento que não necessariamente é um comportamento igual ao que nós tínhamos antes. E isso tem que estar claro na conversa da gestão. Então, a gente traz essa discussão para que negócios vão dar certo e que negócios vão perder a sua relevância. Não há nenhum negócio que diga, mas então o negócio está condenado, vai acabar. Não, depende como ele se comporta. As companhias aéreas estão sofrendo hoje muito, mas elas vão se reerguer. Umas sim, outras não. As escolas, agora acabou as aulas presenciais. Não, elas não acabaram, elas estão suspensas por uma questão de Covid, elas vão voltar, mas talvez não voltem na mesma intensidade e na mesma performance que tinham antes. Agora, se eu disser, não, mas escola, eu só volto a ter aulas quando tiver aula 100% presencial, vai ser difícil sobreviver, porque tem um conjunto de ferramentas online, ou eu, professor, só manterei a minha carreira, só dou aula se for aula presencial. Vai ser difícil, como professor, eu continuar tendo a mesma performance, porque o mundo é digital. Então, isto é uma pegada interessante de desafio. A gente publicou esse relatório. Tem o Dicas Práticas, que eu acho também super legal de poder disponibilizar também. Está no nosso website, a Visão de Consultoria, está lá também as 10 dicas práticas para as empresas e negócios, para os gestores e para os executivos. E estamos produzindo mais um conjunto até o final do ano. Em outubro apresentaremos o nosso 2030, o mundo pós-2030, numa visão sustentada daquilo que temos feito ao longo dos últimos 12 anos, de identificar as tendências. Eu acho que várias pessoas, há um tempo atrás, estava numa palestra e alguém tirou uma foto minha e colocou no Instagram e colocou: há 5 anos atrás eu ouvi o Luiz falar sobre tendências e sobre o que ia acontecer, eu achava que ele era louco. Hoje eu vejo que ele acertou tudo, praticamente tudo. E o que a gente está vendo é que as nossas visões, as nossas predições de trends estão se confirmando todas 100%. Claro que com intensidades, com tempos, com ajustes culturais, religiosos, regionais, mas todas estão se confirmando. Então, talvez seja importante levar um pouquinho mais a sério este conteúdo que diz, opa, talvez aqui tenha algumas coisas que eu possa olhar e investir algum tempo. Tudo vai se aplicar ao meu negócio? Não, claro que não. Mas algumas coisas com certeza podem ser inspiradoras e de insight para aquilo que o futuro nos traz.
Sem dúvida. Eu acho que aí também, só complementando um pouco a tua exposição, da forma como a gente faz a previsão de risco, né? A análise de risco dos nossos negócios, das nossas operações. A gente conversou sobre isso aí um tempo atrás. Eu acho que aquela história de você ficar olhando para fatos que já aconteceram, né? Qual a chance, a probabilidade dele acontecer novamente para frente é muito maior, mesmo porque eu já conheço. E aquela situação que fatos que nunca aconteceram serem tem um peso muito pequeno na análise de risco quando a gente olha para frente, mesmo porque não aconteceram, e por que vai acontecer agora? O que vai Né? acontecer? Então, aquela coisa, o que é plausível e o que é previsível. Né? Então, eu acho que, de fato, a gente vai sentir uma mudança muito grande nesse sentido. A gente sabe muito bem, eu sei muito bem disso, quem trabalha e vive dentro das empresas sabe a dificuldade que é para você fazer um budget, para você fazer um plano de investimento com base naquilo que de fato você precisa agora. Né? Você imagina para alguma coisa que tem uma probabilidade, vai ter uma pandemia daqui 10 anos e a gente precisa começar a prever a mudança do nosso hub de produção da China para o Brasil. Né? Você imagina alguém falando isso há 3, 4 anos atrás numa mesa Não tinha nem respeito do board, né? Esse cara é louco, não tinha nem tempo então, eu acho que eu acho, assim, a impressão que eu tenho conversando com algumas pessoas, eu acho que assim, a ficha ela não caiu, ela desabou. Né? Eu acho que agora, de fato, até a forma como as empresas financeiramente vão estar avaliando essas possibilidades, principalmente os planos de investimento, né? vão passar a ter uma diferença muito grande. Mesmo porque hoje em dia também você tem outras possibilidades, né, de fazer esse gasto, fazer esse investimento, que antigamente nós não tínhamos. E aí eu acho que a inovação vai entrar também, né? Até na forma de financiar isso, até na forma de fazer com que as empresas possam ter essa possibilidade. E nesse sentido, Luiz, falando aqui um pouquinho de 4.0, a gente sabe bem, a gente sentia isso, toda a dificuldade que tinha quando a gente queria falar de implementação de indústria 4.0. A gente via muito assim, claramente, acho que como você definiu aqui, né? Eu até anotei aqui, você definiu que nós teremos alguns negócios que vão ficar meio terra arrasada depois dessa situação toda que a gente definiu aqui. Alguém que vai sair, vai sobreviver e vai conseguir com um passo pequeno para médio, atuar e se reerguer e ir embora. E aquelas que trabalham efetivamente no planejamento são aquelas que vão ter uma resposta maior. A gente consegue identificar alguma tendência que ajuda na argumentação para a implementação da 4.0 nesse sentido, para fazer que todo mundo migre aqui de terra arrasada para a parte de planejamento de maneira mais efetiva? Olha, eu acho que sim. A própria 4.0 já é uma trend, já é uma tendência de negócio. Então, ela própria já se suporta como uma trend. Se a gente olhar no nosso mapa do What's Next, ele mostra lá nas tendências de negócio emergentes uma coisa chamada Indústria 4.0, Mundo 4.0. Toda a evolução tecnológica, e eu chamo isso de fusão humano e digital. Toda esta conversa de homem-máquina, ser humano-máquina, automação, RPA, transformação, tudo isso está hoje muito claro. Pegando uma coisa que você falou, que ninguém tinha isso nos seus mapas, o Bira colocando isso, né, os cenários de baixa probabilidade, eu quero relembrar que quando analisamos cenários, nós temos que analisar cenários entre forte, média ou fraca probabilidade de acontecer, isso tem que ser colocado. E foi muito interessante porque eu falei há um tempo atrás com uma amiga minha de um grande escritório de advogados do Brasil, do top 2, top 3 lá, ela dizia, nem nós, nem nenhum dos nossos concorrentes, nem nenhum dos nossos clientes tinha no seu mapa de risco uma pandemia. Porque nunca tinha acontecido nesta dinâmica. Então, o que você falou, nunca aconteceu. Para que eu vou colocar? Nunca aconteceu nesta escala nos últimos 20, 30 anos. Por que eu vou colocar isso na pauta? Porque pode acontecer. Agora, coloca lá com uma probabilidade baixa. Mas aqueles, mas vou colocar com 2% de probabilidade? Vai. O fato é que esses 2% se concretizaram. Mas qual é a probabilidade de acontecer outra? Nos próximos 10 anos, eu diria que 50% de probabilidade. Vai acontecer. E temos que ter atenção, até por uma razão, porque a volta destes confinamentos, essas transformações, tem muito interesse envolvido também. Tem muita empresa que ganha muito com isso. Não estou aqui fazendo apologia da teoria da conspiração, mas tem quem está se saindo muito bem, obrigado, com coisas destas, porque essa é a dinâmica do mundo. Então, eu diria que o 4.0 ele deixa de ser uma trend, ele já é uma realidade, ele já era uma realidade
Talvez últimos 3, 4 meses, como você falou, a ficha não caiu, a ficha desabou. Eu diria, lamentando a origem e o como, mas ainda bem que desabou, porque finalmente talvez possamos começar a construir novas realidades, novas empresas. E não estou olhando aqui com interesse pessoal ou interesse da Inova, porque naturalmente a gente acredita que o mercado terá mais oportunidades para quem faz o que nós fazemos. Não só a Inova, mas as grandes consultorias, os profissionais. Tem muita gente boa aqui no Brasil trafegando, navegando neste território de inovação. Eu acho que todos vamos precisar de mais inovação. Nós, inclusive, na nossa escola e na nossa divisão de consultoria, nós também não podemos ficar achando que agora vamos ter muita oportunidade. Vamos ter oportunidade, mas temos muito mais concorrência, porque está muito mais gente atenta a estes cenários. E eu acho que isso é bom, porque quanto mais gente junta, discute os temas, mais se trabalha sobre isso. E, portanto, eu acho que agora não é também dizer, então, peraí, agora todo o planejamento estratégico vai ser com base em coisas tipo tsunamis e terremotos. Não, mas você não pode esquecer que isso também faz parte da equação. Agora, qual é a probabilidade que você coloca? Mas hoje sabemos claramente que tsunamis, terremotos e pandemias acontecem. E que os Acontecem, estragos são muito grandes. E às vezes os estragos são grandes. Não há histórico de tsunami no Brasil, graças a Deus. Mas pode acontecer. Porque com as mudanças climáticas e a mudança das correntes nos oceanos, pode acontecer. O terremoto, não estamos em cima de nenhuma placa tectônica ou nenhuma ligação. Mas se acontecer no mar, que não está tão longe daqui da costa, está a 2.000, 3.000 quilômetros, sei lá o que é, pode acontecer. Então, qual é a probabilidade? É baixa, é baixa. Mas se acontecer, o que é que você faz? Eu acho que essa é a reflexão que tem que ser feita. E, claro, aí cada gestor, e aí tá a diferença. O Ricardo Bazaga da Page fala, aí é que a gente vê quem está de bermuda e quem está de calça quando a água chega. Porque aí é que você vai ver quem é que é o bom gestor e quem é que não é. Aquele que antecipa e está adaptado a essa nova e quem está adaptado a essa realidade, quem está adaptado para esse período todo. E que a gente sabe que a adaptação agora é a palavra da vez, né? É o que nos cabe, aquilo que eu até mostrei o Darwin lá, né? É o que nos segura daqui para frente, a questão da adaptação. Aqui, eu acho que o Pierre ele fez uma pergunta em relação a 4.0, né, do ponto de vista da indústria 4.0, automação e diminuição da necessidade de mão de obra presencial na linha de produção poderá estimular a home office para atividades mais notadamente produtivas. O que eu estou entendendo aqui do Pierre é que a gente vai começar a movimentar, transferir até funções mais operacionais, né, para home office. Né? Então, você vai poder ter operadores, você vai ter pessoas que têm atividades no chão de fábrica, numa operação específica dentro de casa. Eu acho que isso é uma tendência. Eu acho que isso vai ser um campo onde agora a gente vai desenvolver muito fortemente a questão de machine learning, a questão de inteligência artificial, que vai ser fundamental para isso, para quem já tem uma base de 4.0 implementada. Para quem já tem um sistema implementado, eu entendo que isso é a próxima fase. E que te permite ser operador remoto em qualquer lugar do mundo. Porque aí você pode operar uma machine learning, uma linha de produção na Índia, você está aqui em São Paulo, ou vice-versa. Já tem isso na discussão da medicina, né? O cirurgião operando em Londres e o cara você acabou de tirar um telefone eu posso tirar um telefone do mar também, ó. Vou tirar um telefone do mar, ó. O mar também dá telefones, ó. Também dá para tirar do mar. A gente tira do mar um telefone. Então aqui no Campeche tiramos tudo do mar. Aqui a fábrica está aqui, né? A fábrica está aqui. Aqui, cara, tá na mão, tá na mão. Isso vai desmontar o mindset da industrialização como nós a conhecemos. Como Fayol, Taylor, Ford preconizaram no início da Revolução Industrial. Hoje a máquina está no app, está na forma como você controla. Isso o Hans coloca aqui, o escritório no pós-pandemia. Eu acho que nem 8 nem 80, ou seja, não vai ser 100% home office ou 100% voltando, é uma questão híbrida. Há dias que eu vou poder trabalhar de casa, há dias que eu vou querer trabalhar na empresa, até para não perder a interação pessoal, que também é importante. Tem iniciativas para é o happy hour digital. 5 da tarde todo mundo se junta e toma uma cerveja juntos ou faz um brinde juntos, porque é importante ter isso. O que nós não podemos dizer é que agora uma coisa substitui a outra. Eu acho que complementa. Eu sempre usei a analogia, alguns com certeza se lembram, eu dizia, quando a televisão chegou, não acabou com a rádio, quando a internet chegou, não acabou com a televisão.
mas redistribuiu a forma de ouvir rádio, de ver televisão e de consumir internet. É a mesma coisa. Nós vamos ter potencialmente menos espaço ocupado nos escritórios, porque vamos ter que ter a distância social, a distância de proteção, e vai ter muita gente trabalhando de casa. E quando você usa a digitalização e tem uma base de 4.0 instalada, você pode ter tudo desmontado mesmo e trabalhar nas distâncias que quiser. Então, ao invés de ter 300 pessoas na fábrica, posso ter 20. E o resto, os outros 280, estão cada um de sua casa tocando a operação, tocando as máquinas. Sem dúvida. Lá na frente, os teus caras fazendo isso. Sem dúvida. Pegando só um ponto do Biratã aqui que ele colocou, que é bem interessante, né? Que ele falou, para colocar em pauta os cenários ou eventos de baixíssima possibilidade ou muito radicais, necessitariam uma construção muito robusta de uma narrativa. Eu acho que aqui é o uso forte e intenso dos relatórios de tendência, né? E da forma que eles consideram que a partir de agora isso sem dúvida, como eu disse, plausível, né? Plausível. E como plausível. É que isso entra? Acho que a narrativa vem nesse sentido, né? Sem dúvida. Hoje, se você chegar ao board de uma companhia e colocar uma previsão, um cenário de pandemia ou de terremoto, o nível de resistência é muito mais baixo do que era há 2 anos atrás. 2 anos atrás você estava louco, isso não ia acontecer. Hoje todos levamos com isso em cima e agora ficamos um pouquinho, pelo menos o benefício da dúvida, nós já damos para entender o que está acontecendo. E só fazendo um comentário, ele colocou que é emblemático, né? A Shell tinha um cenário estudado para o caso de uma guerra entre a Inglaterra e a Argentina, né? A pergunta é assim, legal, bacana. Eu também acho, sem dúvida nenhuma. O que eles fizeram com isso, né? De fato, vai ser bem emblemático se eles implantaram um plano de ação no sentido de mitigar os riscos que eles teriam se isso aqui acontecesse. E se essa guerra acontece, por alguma razão de econômica ou lá das Malvinas, o que for, se ela acontece, qual é o plano que eu tenho? O que eu faço? Pode ser um plano que tem uma probabilidade de 1% de acontecer, mas já entendemos que pode acontecer. 1% também está na conversa. Eu sei que, por exemplo, quem trabalha na área financeira fala isso tem 10% de probabilidade de acontecer. Então, quando diz tem 10% de probabilidade, não quer dizer que não vai acontecer. Pode acontecer, mas só tem 10%. Mas e se acontecer? O que a gente faz com isso? É uma conversa parece que é uma conversa de loucos, porque se nós olharmos, se a gente quiser olhar para o mapa global, o que vai acontecer da Europa? Olhem a Europa. A Europa já teve um Brexit. Já tem a Inglaterra dizendo eu não quero estar mais na conversa. Já se fala na discussão que alguns países nórdicos estão dizendo talvez eu não queira ficar... Por exemplo, houve até uma grande polêmica há um mês atrás quando a Holanda falou, mas por que eu tenho que pagar para os países do Sul? Porque aqui a Holanda tem que financiar um fundo para recuperar Portugal, Espanha, Itália e a Grécia. Porque na Europa, os países do Sul, Portugal, Espanha, Itália e Grécia, têm uma imagem de não serem muito sérios nas contas públicas. Então o cara do norte da Europa fala, por que eu tenho que pagar para o menino mal comportado? Se a gente olhar nesta perspectiva, eu colocaria, trabalhando como empresa global, eu colocaria na pauta uma probabilidade alta de a Europa se desintegrar nos próximos 10 anos e voltar ao que era nos anos 80, cada país tocando a sua vida. Esse é um extremo. O outro é dizer, não, é um governo único na Europa, acabou a autonomia dos países, globalização, globalismo total, e a Europa assume uma questão global. Eu não acredito, como europeu, como português, no caso, eu não acredito que isso aconteça por uma única razão. Culturalmente, historicamente, a coisa não conversa. Quando eu trabalhava em Madrid, sabe qual é a piada que eu ouvi em Madrid? E eu adoro Madrid, adoro Espanha, tenho excelente relação com a Espanha. Em Madrid havia caras que falavam, sabe que a gente agora está comprando casa na fronteira? Ah, é? Por quê? Porque quando a linha do mar subir e afundar Portugal, nós ficamos com casa com vista para o mar. Tirando a piada, é histórico. Não tem como a galera falar a mesma língua, não tem. Então, se olharmos para a Europa, aquilo está ali preso por arames e não está sólido. E não está sólido. A Alemanha, que é a economia que puxa a conversa na Europa, um dia vai cansar de puxar a conversa na Europa. Vai dizer, puta, eu não quero fazer isso sozinho. Então, se a gente começar a colocar cenários na mesa, eles têm que ser geopoliticamente analisados e colocados de forma muito clara, dizer, e se há uma desintegração do bloco europeu? O que acontece no mundo? E se a China e a Índia se juntam e fazem elas um bloco contra o resto do mundo? Porque eles valem 2/3 da população mundial. E se? Então, eu acho que vale colocar isto na pauta mais do que
para ver que é uma desgraça. Não, para colocar na pauta e dizer, e se acontecer, o que eu faço com isso? Às vezes, olha, isso vai acontecer em 2%, eu tenho uma linha de plano de contingência, mas ela tem que estar lá. Então a gente hoje tem, o Emerson colocando ali que a Mercedes do Brasil já tem linha de produção com controle de qualidade online feito da Alemanha. E aí, beleza, o mundo é global, o mundo é digitalmente global. Então a gente precisa se despir desses preconceitos de, mas da minha região, do meu negócio, E, cara, trabalhar no mundo é outro mundo. É muito bom estar vivo neste momento porque estamos fazendo parte da transformação. Os nossos pais não tiveram essa oportunidade, os nossos avós não tiveram essa oportunidade. Nós temos a oportunidade de construir novas empresas, novos negócios, novas jornadas, novas dinâmicas, tirar telefones do mar, tirar cachorros do mar, que a gente fez aqui na nossa live hoje. A gente tem essa oportunidade. Celular da parede. A vida é essa. Quando há uns anos atrás o Peter Diamandis colocava entraremos na era da abundância, ninguém acreditou no que ele estava falando. E ele estava certíssimo. A abundância de oportunidades, desafios, um monte de coisa que está acontecendo. Legal. Luiz, tenho que te fazer uma pergunta e já faltam 6 minutos para a gente acabar. Você precisa me responder em 3 minutos e depois eu tenho 3 minutos para finalizar. Perfeito. Tá? Eu queria agradecer a todo mundo que colocou seus pontos aqui. Eu acho que, de uma forma geral, estava dando uma olhada, a gente cobriu todos os pontos. Se alguém está se sentindo aqui menos privilegiado ou não com relação às respostas, por favor, vou tirar mais um cachorro do mar. Levanta a mão, fala, porque a gente pode explorar melhor isso ao longo da semana. A gente conversa. Mas eu queria te fazer uma pergunta que eu estou fazendo para todos e vou fazer para o Azarit, para o Paulo e para o Felipe, já fiz também para o Norberto. Indústria 4.0, na tua opinião, olhando que lá na frente a gente tem uma travessia para fazer, para passar por toda essa crise, essa dificuldade que a gente está vendo. Na tua opinião, vai ser meio para a gente chegar lá ou vai ser fim? Eu acho que ela já é o meio para o fim da conversa. Eu acho que são as duas coisas. Ela é meio, a gente não pode achar que a tecnologia, que o 4.0 é o fim de tudo, é o meio para chegar a uma nova realidade. Mas se não tivermos esse meio, talvez seja o nosso fim, porque não vamos conseguir sobreviver ao que está acontecendo. Já se fala na quinta revolução industrial, você mostrou um slide aí, já se fala na quinta revolução industrial, no mundo 5.0, da singularidade. Eu acho que isso, se você me permite responder de outro jeito, não tem como conseguir chegar a qualquer lugar sem adotar o mindset do 4.0 hoje. Não tem como. E, portanto, se você não quiser ter o fim do seu negócio, é bom que comece a colocar na agenda essa reflexão de 4.0 e o que está plugado nele. Cenários e tendências, gestão de inovação, transformação digital, tudo isso são mundo agile, tudo isso é tudo filho da mesma mãe, vamos chamar assim para colocar na mesa. Sem dúvida. Bom, você está convidado, né? Você sabe bem, você está convidado a fazer um artigo junto comigo. Nós vamos disponibilizar lá no meu blog lá da Inova, falando um pouco a respeito desses pontos que nós levantamos aqui, alguma coisa mais resumida para deixar o pessoal poder acessar. Você não usou nenhum slide, mas eu vou deixar os meus também disponíveis lá e nós vamos colocar o link daqueles relatórios que você mencionou para que as pessoas possam acessar também e fazer o download. Né? Perfeito. Só lembrando, pessoal, assim, a próxima discussão que a gente vai ter vai ser com relação ao ecossistema de startups, de que forma que essa crise ou que essa situação está influenciando as startups, nos dois sentidos, né? Do fomento à crise econômica, necessidade de investimento, como que isso vai nos ajudar nesse processo de implementação da 4.0. Vai ser a próxima discussão com a Azarit. E assim nós vamos montando esse quebra-cabeça aos poucos aí, com cada segunda-feira. Queria muito agradecer teu tempo aí, Luiz. Imagina. Obrigado. Eu tô ouvindo umas gargalhadas gostosas aí, acho que tem gente se divertindo. Meu filho tá vendo o desenho animado ali na cama no seu iPad. Tá a diversão. E o outro tá aqui, ó. Tá aqui no colo. O outro tá aqui contribuindo. Esse cachorro tá aprendendo muita coisa, hein? Esse cachorro Nossa, não tem aula, palestra, live que eu não faça que ele não esteja no colo para estar presente. E eu queria agradecer muito a todo mundo que ficou até o final. Nós procuramos cobrir um tema vasto. Com certeza, a gente sabe, ainda mais o Luiz, ele nos segurar, ele fala 3 horas a respeito disso tranquilamente.
A gente pode ver de que forma encaixa isso novamente em outra discussão, porque eu quero ver se nós continuamos com esse ciclo daqui 1 mês, 2 meses, com um outro aspecto, dentro de um outro contexto. Mas muito obrigado a todos que participaram, muito obrigado pela participação de vocês e espero que nós tenhamos ajudado vocês aí a entender essa perspectiva, tá ok? Então, é isso. Muito obrigado para todos, boa noite, até mais, até a próxima semana. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Obrigado, Grandini. Tchau, tchau.